O anime conta a história do nosso protagonista Ren, que é da classe Domador. Essa classe não tem muitas habilidades ofensivas ou defensivas, mas consegue se comunicar com a maioria dos animais e seres desse mundo. Ele se esforçou para dar suporte ao grupo do grande herói, para que eles pudessem o reconhecer em algum momento. Mas isso não aconteceu. Então, em um dia fatídico, ele é chamado para uma reunião, onde é convidado gentilmente a se retirar do grupo. Os membros alegam que ele é um inútil, que não serve pra nada, nem pra limpar a bosta da bunda de um neném. A função dele é basicamente ser um burro de carga no grupo. Decidiram que era melhor que ele se fosse, pois não precisavam desse tipo de gente por perto. Aí na depressão, ele lembra dos momentos em que ele foi de fato inútil, mas decide seguir em frente e dar o próximo passo. Umas crianças que estão por ali abordam ele pedindo para que ele faça o de sempre. Então ele estende a mão e um falcão obedece suas ordens. Isso é um pacto temporário. Então rapidamente é desfeito. As crianças entram em êxtase, querendo ser domadoras também. Elas falam quanto o bando do herói são um monte de desgraçados, que sempre falam com os plebeus como eles de forma odiosa e desrespeitosa. Depois disso, ele flerta com a ideia de ser um aventureiro, que faz uma missão aqui, uma missão ali, como uma ave migratória. Ele vai para a guilda da cidade e a mulher lá explica o que é ser um aventureiro de fato para o nosso protagonista. Quando ele fala sua classe, Domador, a recepcionista fica um pouco preocupada e pergunta se ele vai ficar bem sozinho. Ela diz que, para ele começar, ele precisa passar num teste para provar que não é totalmente inútil. O teste constitui em matar 10 goblins e coletar 20 maços de ervas medicinais. Ele usa um esquilo para descobrir onde estão os goblins e acaba com eles com uma certa facilidade. E é aí que ele escuta uns gritos e vai correndo para saber o que é. Um tigre super forte está atacando uma moça. Como não consegue deixar uma dama indefesa ser atacada, ele parte para ajudar, mesmo com as chances mínimas de vitória. Apesar da tentativa falha de ataque, ele consegue atrair a atenção do tigre para si e pede para que a bela donzela fuja enquanto ele ganha tempo. Mas a moça dá um super pulo, mostra sua calcinha e nocauteia o tigrão com um único chute. Ele descobre que a moça, com orelhinhas, é um espírito de gato, uma das espécies supremas existentes nesse mundo. O espírito fica fraquinho por ter gasto toda a energia para derrotar o tigre assassino e desmaia nos braços do nosso domador. Ela estava sem comer por dias e ele a alimenta. Ela se apresenta e seu nome é Kanatia. Eles ficam amigos e ele descobre que a espécie dela está em perigo de extinção. Ele conta a história de como foi expulso da party do herói e ela se comove e fica brava com o herói. Ele faz carinho nela e ela adora. Então, ela diz que acha ele forte, porque sente que ele conseguiria dominá-la. Um pouco estranho, né? Ela disse que sentiu uma conexão e disse que existe uma quantidade limitada de pessoas que conseguiriam domar os espíritos de gato. E ela disse para ele tentar. Com receio, ele disse que vai tentar e ela fica super empolgada. Ele começa o ritual, morde o dedo e... Ele fala um monte de coisas e quando ela fala seu nome, o pacto é concretizado. Na mão dela, há o símbolo da união deles, e com um aperto de mão, eles começam as suas aventuras juntos. O episódio começa com Ren entregando seu loot para a atendente, que parabeniza ele por ter concluído seu teste e se tornado um aventureiro Rank F. Ele ganha uma mixaria, nem para pagar a diária de uma estadia. Ele volta para contar a Kanami que conseguiu e eles vão tentar ir em busca de mais trabalhos. Aí esse maluco apareceu de olho no rabo do espírito de gato, ela fala pro estranhão se afastar, porque o Ren domou ela, e o caba começa a rir achando que é mentira. Aí ela diz que é verdade e que ele é mais forte que o cara. Aí o cara chama o Ren pra um x1 na quebra de braço e aposta na Kanami. E com medo dela voltar a ser perseguida por esse maluco, ele aceita o desafio. E ele simplesmente oblitera o braço do maluco. Todo mundo se surpreende e a atendente diz que o cara já é conhecido por ser baderneiro e leva o marmanjo pra fora. Ele se surpreende por ter ganho e Kanami explica que quando se faz um pacto com espécie rara, tipo ela, a força de ambos são amplificadas. E ela diz que ele é tão forte quanto os espíritos de gato agora. Eles decidem ir para a sua missão, que é servir ao exército brasileiro, ou seja, capinalote, como você achar melhor. E aí a Kanami fica doidinha da Silva, porque quer trabalhar indo atrás de espadas e princesas, e não servir ao exército. O Ren escraviza alguns coelhos fofos e fazem eles catarem todo o mato em um único segundo. Quando estão se preparando para ir embora, a Kanami escuta alguns gritos e um bando de pessoas falando. Eles decidem ir atrás. Eles descobrem que são uma gangue de bandidos chamados Presas de Ébano, que é bem famosa, e estão atacando um senhor mercador.
A dupla parte para ajudar, e durante a luta a Kaname tem uns pensamentos meio loucos sobre se o poder que ela deu pro Ren vai fazer ele se autodestruir por não conhecer mais seus limites e tudo mais. Mas esses pensamentos logo desaparecem quando ela vê as habilidades de combate do nosso herói, que sem dificuldade nenhuma espanca os bandidos. Ela fica molhadinha, quer dizer, ela fica vermelhinha e apaixonada pelo Ren. Ela fala que ficou surpresa com o desempenho dele, e ele fala que para dominar as criaturas um pouco mais ferozes, sem machucá-las, é necessário usar um pouquinho de arte marcial, por isso saiu também. O véi, que foi atacado, agradece e diz que ele contratou outros aventureiros, mas que fugiram, porque perceberam que estavam em desvantagem. O véi pede para que eles vão-se embora, pois é perigoso, e provavelmente mais virão. Aí o nosso prota pensa um pouco e manda a braba. E se por acaso a gente prendesse todo mundo? Eu sou o protagonista dessa mesmo? Mas Kaname diz, tem mais de 100 membros, como vamos fazer? E ele disse, confia nas estratégias do pai. Com a ajuda de um esquilo, eles encontram o esconderijo das presas de ébano. Kaname fica triste porque perdeu para um esquilo em detectar o esconderijo, mas pergunta qual é o plano de invadir. Ele fala que o plano é domar umas vespas mágicas aí, que tem um nome diferente, e tem o poder de paralisar alguém por 12 horas. Um pouquinho roubado. Mas ela se surpreende mais ainda porque domador de insetos é uma classe à parte do domador de bestas. E para ter duas classes tem que ser bem especial mesmo. Enfim, a missão da Kaname é ir à cidade, chamar reforços para prender a trupe inteira de mais de 100 pessoas. Ela se sente inútil por não ajudar na frontline, batendo nos bandidos. Só que não, ela gosta de passar a vibe sad girl. Ela pede para ele ter cuidado e sai correndo atrás dos guardas da cidade, enquanto Ren faz pactos temporários com mais de 100 vespas. E aí a gente vê que o grupo de aventureiros que abandonou o senhor no ataque é o grupo do herói, ou pelo menos metade dele. As duas meninas acharam que era de boas fazer a escolta sem o tanque e o DPS. Descobrimos também que elas contrataram um domador de bestas, que consegue ser mais inútil do que o nosso inútil. E elas começaram a sentir falta dele. Esse domador fala que ele não é o inútil, que é difícil domar mais de um animal de uma vez, sendo que o Ren acabou de domar centenas de vespas paralisadoras. As maguinhas do grupo dizem que ele tá mentindo e que ele deve assumir a culpa pela falha da missão. Porque fica feio, né? Para as pessoas que fazem parte do grupo do grande herói falharem dessa forma vergonhosa. Elas inclusive ameaçam matar e ressuscitar ele várias vezes para convencê-lo a fazer isso. E conseguem. Enquanto isso, o Ren tá solando lá os 100 bandidos. E a Kaname chega com ajuda, que basicamente só faz amarrar os membros das presas de ébano para levar para a cidade. Quando eles estavam comemorando e acharam que tudo tinha terminado, uns monstrengos chamados Reis Lagartos apareceram. Eles são monstros de rank C. E o bandido começa a rir, dizendo que é em situações como essas que eles soltam esses bichos. Putz, não foi uma boa ideia, né? Aí o nosso domador vai lá e... os dois cacetam os lagartos, sorrindo um para o outro. Depois de muito tempo, ele sai cheio de machucados e cristais. Todos agradecem a eles. E ele se sente bem por ter saído do grupo. Ambos sorriem um pro outro. E o episódio acaba. O episódio começa com a Kaname quase chorando de felicidade, porque finalmente vai dormir numa cama. Enquanto isso, o nosso time do protagonista está mais nervoso do que vara verde, porque pela primeira vez vai dormir no mesmo quarto que uma garota. Mas antes ele faz um resumo pra gente. Depois de capturarem os presos de ébano, a guilda liberou a promoção dele de Rank F para Rank E e de brinde uns bons trocados de prata. Com esse dinheiro, o time deu aquele upgrade nos equipamentos e encheram a pança com uma refeição deliciosa. Mas quando foram reservar um quarto, adivinha só tinha um quarto disponível. Aí claro, o Ren entrou em pânico e quis acampar. Já a Kaname, sorrateira, deu aquela piscadinha e disse, relaxa pô, pode dormir aqui, eu confio em tu. E o nosso Ren, com a sabedoria de um biscoito da sorte, solta, nunca confie em alguém que você conheceu ontem. Kaname sorri e diz que confia nele exatamente por isso. Fez até um pacto pra provar, se não confiasse, poxa. No fim o Ren cai na conversa e os dois dividem o quarto. Enquanto ele dorme como um anjo, ela fica observando ele, rebolando aquele rabinho fofo. A Kaname reflete sobre o passado. As pessoas sempre se aproximavam dela por interesse, mas o Ren é diferente. Ele a trata como uma garota normal, não uma criatura rara, e isso a deixa muito feliz. Então, jurando lealdade, ela pensa, aconteça o que acontecer, eu estarei do lado dele. Depois de uma semana, cheia de aventuras tranquilas, a recepcionista da guilda aparece com uma nova missão. Um arruaceiro bloqueando uma ponte entre 2 continentes. O prêmio para quem derrotá-lo, 5 moedas de ouro. O Ren, que até então estava na dúvida se ia ou não, fica maluco com a recompensa e aceita a missão na hora. Quando chegam na ponte, ele nota algo esquisito. Ninguém que enfrentou o tal arruaceiro voltou com alguma informação. Que tipo de boss é esse? A resposta não demora. De repente um dragão colossal surge dos céus, e um turbilhão de vento quase os cega. Mas quando o ar se acalma,
quem aparece? Tanya, uma Dragonoid quer dizer, uma das espécies supremas, um Dragonoid. Ela diz que está usando a ponte para treinar e que só vai deixar os dois passarem se conseguirem vencê-la. E aí, meu amigo, começa a porradaria. A Kaname parte pra cima com seus golpes. A Tanya sem dó já manda uma borrifada de fogo que quase torra o rabinho da Kaname. É muita troca de golpes entre essas duas supremas. Mesmo em dupla, Rain e Kaname não conseguem derrubar a Dragonoid. Com um golpe absurdo, a Tanya joga os dois para o alto e os envolve em uma bola de chamas. Parece o fim. Mas eles se salvam no último segundo, usando a velha tática do chuta aqui que eu chuto ali. Tanya, impressionada, admite que está se divertindo. Mas Rain tem uma carta na manga. Ele pede para que a Kaname distraia a Dragonoid por 3 minutos, enquanto ele executa um plano secreto. Lá no alto de uma torre, Rain chama um passarinho e pede ajuda. Em segundos, uma nuvem de passarinhos venenosos chamados Pito aparece e avança na Tanya. Ela ri, achando que poderia afastá-los facilmente, mas logo sente as pernas fraquejarem. Rain explica com um sorrisinho malicioso. Os Pitos são venenosos. Um só já é um perigo. Imagina uma dúzia. Sem escolha, a Tanya se rende. E é claro, Rain faz o convite. Quer entrar pro meu harém? Quer entrar pra minha party? A Tanya hesita, mas diz que como foi derrotado, ele pode fazer o que quiser com ela. E assim, mais um integrante entra pro time. De volta à guilda, a recepcionista fica chocada ao ver a Tanya acompanhando Rain. Ele tenta disfarçar, dizendo que é só uma garota normal, usando cosplay de dragão. E surpreendentemente, ela acredita. Tanya, porém, tem orgulho demais para esconder e insiste em revelar sua verdadeira identidade, mas acaba convencida a manter o disfarce. O Rain imagina que ninguém antes revelou o segredo porque não queria admitir que perdeu para uma garota de cosplay. O Rain sugere que ela siga o próprio caminho, mas a Tanya decide continuar com eles. Vai ser mais divertido e é uma ótima chance para treinar. O episódio termina com a clássica cena de ciúmes e briguinhas entre Tanya e Kaname. No meio do caos, a Tanya propõe um pacto com o Rain e ele aceita na hora. Enquanto nosso trio curte a nova fase, o grupo do grande herói se vê em apuros. Eles não conseguem passar pela floresta que foi citada no primeiro episódio, uma semana atrás. Sem outra opção, eles planejam chamá-lo de volta, só para usarem suas habilidades e depois largarem ele na mão de novo. Mas até lá, Rain segue sua vida, acumulando aventuras, resolvendo missões e, é claro, lidando com dilemas do protagonista de harém. Depois de capturar a Dragonoid Tanya no último episódio, eles partem em uma missão: caçar alguns slimes que se reproduziram muito. A Kaname reclama que, além de serem fracos e não representarem nenhuma diversão a ela, qualquer ataque que ela dá deixa ela toda meladinha. Aí a Tanya resolve o problema. Basta uma baforada do dragão e pronto. Rain fica aliviado, porque achavam que as duas iriam brigar constantemente, mas até que se dão bem. Acaba que eles estão com dificuldades de encontrar os slimes, e Rain tem uma ideia. Ele quer usar uma parada roubadíssima, chamada assimilação. Basicamente, ele funde um pouco da alma e consciência dele para um animal, nesse caso um pássaro, e pode controlá-lo tranquilamente, como se fosse o próprio corpo dele. Fazendo isso e sobrevoando o lugar, ele encontra um ponto onde tem a maior quantidade de slimes. A Tanya pede para que ele use uma magia para derrotar os slimes, mas o Rain fala que a magia dele é muito paia e não vai rolar para matar nenhum slime. Aí a Tanya retruca, dizendo que agora ela é companheiro dele e eles compartilham a mesma magia, ou seja... Agora o Rain tem magias super fortes. Segundo a Tanya, os Dragonoids têm a segunda maior magia do mundo. Ela sugere que ele treine matando os slimes e é isso que ele faz. Chegando na cidade, entregando todos os cristais, essa guria aí pergunta para a gatinha o que eles fizeram hoje. E ela fala que derrotaram vários slimes. A recompensa dessa vez foi muito melhor e eles vão comemorar. Aí o Rain descobre que as espécies supremas também têm estômagos supremos. Elas perguntam um pouco do passado do Rain e ele fica meio receoso em contar. Mas com as duas abusando ele por isso, ele acaba cedendo. E conta um pouco do passado triste que um protagonista tem que ter. Ele vivia em um pequeno vilarejo, onde só domadores de bestas viviam. Seus pais inclusive eram domadores excepcionais. Mas em um fatídico dia em que ele treinava nas montanhas, a sua vila foi atacada por monstros. E ele foi o único sobrevivente. Mais tarde ele foi salvo por um grupo de aventureiros que dá a ele um segundo lar, um lugar onde ele pode trabalhar para viver. E finalmente o bando do herói o chamava para a party há uns 6 meses atrás. Ele relembra dos momentos passados
e achava que ser parte do grupo deles iria fazer com que menos ataques, como o que ele sofreu, acontecessem a outras pessoas. Mas agora ele enxerga que o herói só queria alguém para passar por cima. As duas se sentem mal por terem forçado Uren a contar, mas ele diz que agora ele quer contar tudo da vida dele para elas. No dia seguinte, eles partem para enfrentar orcs, que apesar de não serem muito mais fortes do que goblins, são bem mais inteligentes. Uren pede para que eles tenham cuidado, porque apesar de eles serem bastante fortes, eles ainda são iniciantes. A Tanya diz que não precisam se preocupar com nada, porque ela é a mais incrível do mundo e nunca perderia para orcs. Uren salva ela, mas se machuca. E ela fica com a sensação de culpa e agonia no peito. Uren tinha avisado, mas ela não deu ouvidos. Aí é o momento em que Uren fala que sabia usar magia de cura, e com a magia que a Tanya forneceu a ele no pacto, agora ele consegue curar essa ferida tranquilamente. Voltando à cidade, ela quer passar um tempo sozinha, pra pensar. Mas aí essa guriazinha aparece de novo, perguntando que tipo de monstro eles derrotaram hoje. E ela fala que não conseguiu derrotar nenhum. A menina fala algumas coisas motivacionais aí, e a Tanya percebe que Uren só tá preocupado com ela. Ela volta e pede desculpas. A Kaname também estava muito preocupada. Parece que viraram boas amigas mesmo. O grupo tem uma vibe bem família, é bem legal isso. Quando forem dormir, a Tanya observa ele dormindo e começa a se apaixonar. Nossa, como eu tô surpreso, viu? O gênero do anime não é harém à toa, né? Ela cobre ele depois de uns pensamentos impróprios. E no dia seguinte, eles vão para mais uma aventura. Mais uma surpresa os aguardava. Eles encontram um grupo do herói que o sauda como um velho amigo. Uren, que nem quer conversar, diz que vai pegar outro caminho. O herói, por outro lado, diz que Uren não deveria ter levado aquilo tão a sério. Fala que de fato ele pode ter exagerado, afinal não era porque Uren de fato era um inútil que eles deveriam ter falado tanta verdade na cara dele assim. Aí a Kaname e a Tanya partem para protegê-lo. O grande herói se surpreende com um espírito de gato e uma dragonoide juntos a Uren. Elas falam que Uren as domou e, como sempre, todo mundo se surpreende. Para se livrar logo desse grupo de desgraçados, Uren pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. E sem enrolar, o herói fala que os caminhos da floresta da perdição mudam constantemente. E é complicado passar por lá sem o auxílio de um monte de animais carregando os mantimentos dele e mostrando o caminho. Todos do grupo repetem a mesma ladainha, de que apesar dele ser um inútil em combate, ele ainda pode prestar fazendo o mínimo e tudo mais. O herói pergunta novamente se ele iria ter a coragem de recusar a oportunidade de ajudá-lo novamente. E Uren categoricamente diz: não! Mas aí a Santinha de Araki fala que existe um tal de escudo que faz parte de um conjunto de relíquias. Essas tais relíquias são a única coisa que pode combater o Rei Demônio. E esse escudo que faz parte das relíquias está no meio da floresta. E se ele não ajudar, não vai ter como derrotar o Rei Demônio. Aí, se lembrando do passado triste dele, que sua vila foi destruída por monstros e tudo mais, ele aceita. E apesar disso, ele ainda é esculachado por todo mundo do grupo. As duas parceiras do Uren não concordam 100% em ir. Não, até o babacão ali pedir perdão de forma sincera a ele. Tanya, que tem um pavio bem curto, manda todos se ajoelharem. Aí o herói começa a coringar, perguntando se ele não sabe quem ele é, que ele é o grande herói Arius e esse papinho todo. Óbvio que todos recusam, e o Arius fala para Uren colocar coleira nos pets dele. Diz que apesar de serem animais em formato de humano, elas até que são bem bonitinhas. E que Uren deve usar elas como brinquedos. E meu amigo, isso não se fala, cara. Putz. Aí Uren mete um socão na cara dele, com todo gosto, e todo mundo se espanta. Mas aí o Arius fica em choque. Eu sou um deus, criatura ridícula! Aí Uren fala: eu vou bater em você quantas vezes forem necessárias. Elas são minhas amigas. E não pede. Toma, eu arrepiei todinho. O herói, com seu complexo de inferioridade, desafia Aren e as meninas, e eles aceitam. A Kanade vai contra o Caba de armadura, e com um único soco de pura fofura, o Caba já tá todo se cagando. Mas aí ele usa a técnica secreta dele, e a Kaname fica decepcionada. Que potência fraca, mano. Ele fica indignado e diz que vai com tudo. Se ela acabar morrendo, ele não tem nada a ver. E olha a preocupação dela. Ela diz que, já que ele vai com tudo, ela pode ir com pelo menos a metade do seu poder.
Aí ele se caga todinho de novo. Pensa, porra, se aquilo não era nem metade do poder dela, nada que eu fizer vai dar conta. Ele grita perguntando por que ela serve um inútil igual o Ren, e ela responde assim, ó. Open your eyes and you should see. A Tanya vai lutar contra duas magas. Ela queria era moer o herói na porrada, mas vai ter que ficar com as duas ali. Ela já tá com as magias das mais brabas possíveis, mas a Tanya é implacável. Agora elas atacam com fogo e gelo, mas a Tanya é implacável. Ela dá uma explicação de como consegue fazer isso. Meio que ela consegue ver as partículas de magia no ar e consegue dessa forma desfazer a magia que já tá feita. É tipo engenharia inversa. Aí elas não acreditam que isso é possível. Essas daí estão pior do que terraplanista. Não vem a verdade que estão na frente delas. E novamente elas tentam. E tentam. E tentam. Mas a Tanya é implacável. Quando seus espíritos foram quebrados, a Tanya decidiu dar um fim a elas. Usando a magia do grau mais avançado, ela conjura 1000 meteoros. #Choramadara. E quando as duas se borram todinhas, a Tanya cancela seu próprio feitiço, para não obliterar elas. Mas só o choque já foi suficiente para fazê-las desmaiar. Agora é a vez do nosso prota. O herói já vai fazendo aquele teatrinho, dizendo que não acredita que alguém igual a ele, blá 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 blá. E o Ren nem pensa muito sobre isso e já mete um socão para ele aprender a calar a boca. Apesar de ser um fanfarrão, ele até que é bem rápido e tem uma ótima técnica. Mas o Ren sem problemas desvia de todos os golpes dele. E com um único soco bem na boca do estômago, faz o herói cair de joelhos e sangrar. O herói pergunta como o Ren conseguiu tanto poder em tão pouco tempo. E o Ren responde: é o puro poder do domador de feras que você desprezava. Olha, esse episódio tá cheio de lacração. Se achando o máximo, o herói castou uma magia única que só o herói pode usar. E o Ren casta apenas uma magia básica, que empata com a magia pica do herói. O herói começa a castar um monte de magia consecutiva e até consegue colocar o nosso protagonista contra a parede por um tempo. Até que ele fica paralisado. E aí a gente já viu isso antes, né? Olha a cara desse filho da... E pra finalizar, um socão no chão pra ver quem manda. Nesse momento, a party do nosso protagonista está na Floresta da Perdição. Eles estão buscando pelo escudo que só o herói pode empunhar, e que deve estar em algum lugar por aqui. Eles seguem um mapa feito pelo grupo do Arius, mas esse mapa é meio inútil, já que a floresta cresceu bastante e as rotas foram alteradas. Aí vemos um flashback da Tanya intimidando o grupo do herói e o Ren perdoando eles. Bonzinho demais. Apesar da situação de bosta, o Arius ainda mantém a postura de nobre filho da p... e começa a exigir novamente que o Ren consiga o escudo pra ele. O Ren, como é bonzinho, diz que vai fazer. Aí volta pro presente e elas ficam preocupadas porque o Ren tá se esforçando demais pra um canalha igual ao herói. Aí ele faz carinho nela, aí começa a escorrer um melzinho e tudo fica bem. Ele pede desculpas, mas ajudar o corno salafrário é a única opção pra derrotar o Rei Demônio. Depois do carinho do Ren, elas ficam mansinhas e querem continuar, mas não querem ir sem um destino. Daí o Ren chama um pássaro obeso para fazer a assimilação, passando a consciência dele para o pássaro e achando uma nova rota. Todos ficam felizes e partem em direção a uma rota nova. Mas depois de um tempo percebem que estão andando em voltas. Só que isso não seria possível, já que a rota estava perfeita. Algo está errado. A Tanya usa uma magia de detecção e acha uma árvore que usa magia de ilusão. Ela sugere que a Kanami quebre a árvore. Mas o Ren pergunta se não há outra possibilidade. Ele não quer destruir essa árvore. Mas a Kanami, que nem quer saber, já vai metendo socão até que escutam umas vozes, os expulsando dali. É uma loli, quer dizer, é uma fada que logo surge à frente deles. Ele explica que as fadas não são vistas há muito tempo pelos humanos, porque eles entraram em guerra. Ele explica que as fadas desprezam os humanos mais do que tudo. Ele tenta dialogar, mas tudo que a fada sabe dizer é que eles têm que ir embora, senão vão mandar eles pro além. E aí eles só vazam porque não são bestas nem nada. Elas ficam confusas, dizendo que as fadas deveriam ser mais amistosas, mas o Ren explica que seriam, se fosse só as duas. Mas como ele é humano, não é assim que a banda toca. Segundo relatos, há um monstro que protege o escudo e ele provavelmente está sendo protegido pela árvore. A Tanya perde a paciência e diz que vai desfazer a porcaria da barreira da árvore para que eles possam passar. É claro que é a distância, para a fada não interromper, mas o Ren quer conversar com ela novamente. E as duas ficam indignadíssimas. Calma, garotas, o Ren quer mais um membro para o harém. Depois de convencer as duas com essa cara de bobão, eles partem para falar com a Loli novamente. E como da outra vez, a abordagem não foi muito eficaz. E o Ren fala que se ela quiser atacá-los,
o faça, mas não ataque as outras duas, apenas ele. Ela o ataque, e ele lembra que às vezes só palavras não convencem, e que as suas ações, se forem boas e positivas, o recompensarão. Ela pergunta o porquê que ele não foge, e ele fala que é porque quer conversar com ela, e só isso. Ela diz que não deixará ser enganada e atira mais uma saraivada de flechas. As outras duas espécies supremas intervêm e protegem Oren. Elas começam a discutir e falar como Oren é bom, que salvou elas, que é forte e gostoso, tesouro. A Loli fica um pouco curiosa e decide arriscar conversar com ele. Ele explica que quer o escudo do grande herói e que para isso precisaria que a barreira fosse derrubada, para que eles pudessem passar e derrotar o monstro da floresta. Ela fala que nessa floresta não há monstros, que há é a Vila das Fadas que ela protege, assim como o escudo. Por que ela falou isso, eu não sei. Alguém deve ter dado uma informação errada para o herói e ele repassou dessa forma. A fada diz que o escudo, se for necessário para derrotar o rei demônio, ela dará de bom grado. Aí ela faz isso aí e entrega o escudo para ele. Sem mais nem menos. Ninguém acredita o quão rápido foi. Eles se despedem com um clima tenso. Algo está faltando. Ela claramente quer ir com eles. Porém, não se aguenta e vai falar com ela. Ele fala que, já que ela forneceu o escudo, que ele pelo menos escute o porquê dela parecer tão chateada. Ela tenta não falar, mas Oren insiste que quer ajudar ela no que quer que seja. E ela conta a história triste dela. Ela tinha uma irmã gêmea, e as duas cuidavam da barreira para proteger a cidade das fadas juntas. O negócio é que um dia elas tiveram que sair da barreira por algum motivo, e se encontraram com um monstrengo chamado Shadow Knight, que é imune à magia delas. Para salvar sua irmã mais velha, a mais nova se sacrificou, e basicamente ela chora e pede ajuda deles para resgatar a sua irmã. E é aí que ele conquista o coração da Loli. Ah, inclusive o nome dela é Sora. O Cavaleiro das Trevas que sequestrou a irmã dela disse que só a libertaria se a barreira fosse derrubada até o dia de hoje. E Oren fala que vai dar um jeito nisso agora mesmo. Ela quer ir com ele, mas ele diz que tá safe. Ele é o protagonista no final das contas. Eles o encontram e a abertura começa. Inclusive esse é um ótimo time pra você dar o like e se inscrever no canal, não é mesmo? Eles vão com tudo e Oren taca uma bola de fogo que não faz efeito. Mas a Kanade já mete uma bicuda que incomoda muito ele. Ele pergunta o porquê deles estarem ali, e Oren se recusa a dizer. Aí a da Kaname olha diretamente pra fada pendurada e ele saca tudo. Enfim, tudo fica safe porque a Tanya vai lá salvar ela e ele a elogia. Aí, como sempre, escorre melzinho. Agora tem um problema. Os deus batendo com a força máxima não estão dando conta de lutar contra esse caba não. E agora? O Cavaleiro das Trevas começa a usar um golpe de Beyblade pra destruir tudo em seu caminho. Aí Oren diz pra Kaname usar tudo que ela tem e mais um pouco no próximo golpe. Ele convoca aquelas vespas para distrair o cavaleiro e usa uma magia de pacto novamente com a Kaname, bufando os seus poderes. E com um único golpe, ela vara o cavaleiro sem dificuldades. Ele diz que antes não tinha poder mágico para usar, mas agora que tem um poder mágico da Tanya, ele consegue bufar os atributos naturais dos seus vinculados. Eles a devolvem à sua irmã e as duas se emocionam. O nome da sua irmã é Eruna. Elas agradecem e Eruna fica pensando que o cavaleiro provavelmente iria fazer algumas coisas com ela. As duas discutem e a Kaname fala que elas ficaram felizes por estarem juntas no seu lar. Mas, pelo pessoal da vila ter recusado salvar Aruna, a Sora quer ir embora. Claro que a Kaname sugere que elas vão com eles. E vocês já sabem o que acontece agora, né? E quando elas falam seus nomes, o pacto duplo é concluído. As duas foram demais pra ele. E ele fica bem tonto e bem cansado. Mas tudo bem, porque elas estão ali para o resgate. Eles vão entregar o escudo para o herói e elas quatro ficam ali, só na tocaia. Os desgraçados duvidam da autenticidade do escudo, porque Oren demorou só 2 dias para pegá-lo e eles demoraram 1 semana e nem chegaram perto. Após uma avaliação, eles confirmam que é o verdadeiro escudo e Oren exige sua recompensa. E quando Oren está indo embora, o tanque do grupo, com a cara de pau filha da mãe, pergunta se ele não quer voltar pra party. O herói fica indignado e o tanque fala que, dado as circunstâncias atuais da party, eles meio que precisam do Ren. O cara fala pra ele deixar o passado no passado e voltar pra eles. Fala que derrotando o Rei Demônio, ele vai ter fama, riqueza e uma posição social muito alta. E Oren fala que não precisa disso, que ele já tem o que quer. Um harém de metade humanas, metade animais. Meio duvidoso, não? Aí corta pro Arius puto, dizendo que vai matar o Ren em algum momento. Volta pro Ren e ele conta o porquê de só um herói poder derrotar o Rei Demônio. Basicamente, antigamente o primeiro grande herói fez um pacto com os deuses para que eles fornecessem poder o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Ele tomou o sangue deles com seu próprio corpo. Com esse poder, ele derrotou o Rei Demônio e libertou seu povo. Então, o que importa é o sangue do grande herói, pois existe um limite no quanto pode se evoluir. Mas o grande herói não tem isso. Aí as fadas dizem que o Ren é meio que igual ao grande herói, não? Pois fez a mesma coisa, só que com raças supremas. Tem a força dos gatos, a magia dos dragões e mais magia das fadas. Ele já passou dos limites humanos há muito tempo. Ele disse que se for possível de alguma forma ele enfrentar o Rei Demônio, ele o fará.
mas tem que pensar um pouco sobre. Isso envolve muitas vidas. Ele disse que vai pensar com mais carinho e responderá às meninas da melhor forma possível. E esse foi o fim do episódio.